Boa noite e bem-vindos à primeira de uma série de lições nas quais nós vamos aprofundar nosso entendimento, nossa compreensão da nossa identidade em Cristo. Porque saber quem nós somos faz toda a diferença. Essas lições vão ser postadas no Facebook e no YouTube todas as terças-feiras, às 6h30, 18h30 no horário dos Estados Unidos ou 20h30 no horário do Brasil. As duas plataformas lhe darão a oportunidade de fazer comentários, fazer perguntas, e todos os comentários e perguntas vão ser tratados ou discutidos na semana seguinte. Como eu disse, hoje é a primeira de uma série, eu não vou estabelecer quantas semanas nós vamos estudar esse assunto, porque vai depender em parte da interação, da resposta dos que assistirem, as perguntas que nos chegarem, comentários que nos chegarem. Mas hoje eu só gostaria de introduzir esse conceito para vocês. Como eu disse, vão ser várias semanas em que nós vamos estudar esse assunto. E hoje eu gostaria de introduzir o conceito do que é a minha identidade em Cristo. E basicamente nós vamos tratar hoje dessa questão de quando alguém nos pergunta quem é você. Se você tem alguma familiaridade com as chamadas redes sociais, você já percebeu que a maioria oferece uma seção geralmente chamada sobre ou sobre você. E essa seção é uma oportunidade de você falar sobre você mesmo. E quando você preenche ou coloca alguma informação nessa seção, basicamente você está respondendo a pergunta: quem é você? E algumas pessoas respondem a essa pergunta, ou eles preenchem essa seção das redes sociais de uma forma jocosa, com brincadeira. Outros fazem mais seriamente, alguns fazem de uma forma bem profissional, porque esse é o objetivo daquela mídia, é promover a sua profissão, a sua carreira, o seu serviço. Há também alguns que fazem de uma maneira misteriosa, com coisas que parecem difíceis de você compreender o que é que aquela pessoa está querendo dizer. E aparentemente essa é uma pergunta simples: quem é você? Mas se nós pensarmos bem, essa é uma pergunta extremamente complexa. De fato, há muitas maneiras de responder a pergunta quem é você. A primeira questão é o que você pensa acerca de você mesmo. Quando você preenche uma dessas sessões nas redes sociais, você pensa sobre si mesmo em termos profissionais e você fala sobre o seu trabalho ou sua profissão. Você pensa sobre você mesmo, se identifica com termos de relacionamento, expressões de relacionamento como pai, mãe, marido, esposo, filho, filha. Ou talvez você descreva a sua personalidade: eu sou otimista, eu sou esperançoso. Ou possivelmente alguns até fazem essa descrição ou preenchem essa seção estabelecendo seu próprio sistema de valores ou de crenças. Por exemplo, alguém pode dizer: eu sou um cristão. Além disso, a maneira como alguém faz essa pergunta, o tom de voz de alguém ao fazer a pergunta quem é você, influencia aquele que responde. Deixa eu lhe dar um exemplo. Você acabou de dizer algo a alguém e você determinou àquela pessoa o que ela deve ou o que ela não deve fazer. E a pessoa lhe questiona, olha para você e fala: quem é você? Em outras palavras, ele ou ela está dizendo: quem é você para me dizer o que fazer ou o que não fazer? Ou você pode dizer ou fazer algo tão extraordinário, tão incrível, que alguém que está presenciando aquilo diz: quem é você? Quem é você que consegue fazer algo tão maravilhoso, dizer algo tão extraordinário?
Pode ser até que a pessoa esteja simplesmente e honestamente querendo conhecer você melhor, como acontece num ambiente social em que nós encontramos alguém, conhecemos alguém. O fato é que, como eu já falei anteriormente, há várias respostas que podem ser dadas a essa questão ou essa pergunta: quem é você? Por exemplo, quem é você pode ser quem os outros pensam que você é. Porque as pessoas que nos conhecem superficialmente ou até de uma forma mais profunda, eles têm as suas próprias expectativas de quem nós somos, as suas próprias conclusões de quem nós somos. Também essa pergunta, quem é você, pode se referir ao que você faz os outros pensarem que você é. Muitas vezes nós escondemos alguma coisa na nossa vida e nós tentamos passar uma imagem de nós mesmos que não é verdadeira. Ou isso também pode referir-se a quem você gostaria de ser. E você responde à pergunta quem é você, não com a sua realidade, mas com aquela realidade que você gostaria que fosse a sua realidade. Ou ainda, quem você pensa ser. E muitas vezes, eu acho que todos nós devemos admitir isso, nós nos enganamos, nós pensamos a respeito de nós mesmos de uma forma e quando somos confrontados com outros ou com a realidade, nós percebemos que não é bem assim. Ou ainda, quem você realmente é. E ao responder quem realmente você é aquela situação em que realmente você confia em alguém e você se abre completamente, se coloca de uma forma transparente, vulnerável, e a maioria de nós não gosta de fazer isso. Entretanto, o mais importante elemento, o mais importante faceta da resposta à pergunta quem é você, e é o que realmente faz a diferença, é quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Muitas das maneiras como nós respondemos. Por exemplo, se nós respondemos a alguém revelando o nosso nome, nossa história educacional, nossa profissão, nosso estado civil, nós damos algumas referências, mas nenhuma dessas informações revela realmente quem nós somos. Você poderia mudar de profissão, você poderia até mudar de nome e você continuaria sendo quem você é. Os psicólogos e filósofos chamam essa questão a questão de identidade. E como eu já disse isso é um assunto profundamente complexo e desafiador. E, novamente, a questão essencial é: existe um confiável senso de identidade que não pode ser perdido, não pode ser alterado, não pode ser roubado. Nós sabemos que hoje em dia você pode criar uma identidade falsa no mundo virtual, na internet. A sua identidade pode ser roubada, o seu Social Security aqui nos Estados Unidos ou o CPF aí no Brasil podem ser roubados e alguém pode fazer compras como se fosse você, ou abrir uma conta bancária, ou financiar um carro, alguma coisa dessa natureza. A pergunta é: existe algo, um senso de identidade que não pode ser perdido, alterado e roubado? E a resposta é sim, é quem você é em Cristo. O aspecto essencial de nossa identidade é se conhecemos a Deus pessoalmente por meio de Jesus Cristo. Se você conhece, tem um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo, essa é uma identidade confiável, estável, que não desaparece, não se desgasta, não se perde, não é alterada, não é roubada. Essa é uma identidade confiável e estável que permanece mesmo diante da morte. Porque nós entramos na presença de Deus com essa nova identidade que é nossa em Cristo e que nós vamos carregar para toda a eternidade. Em outras palavras, o fator definidor na determinação de quem eu sou é esse. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Você é quem Deus diz que você é. Eu sou quem eu sou em Cristo. Você é quem você é em Cristo.
É exatamente isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nos diz. Deixa eu achar um momento aqui. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Outras versões dizem, eis que tudo se fez novo. Então, quem você é agora é definido pelo seu relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Você está em Cristo, se você é um cristão verdadeiro, e portanto você é uma nova criação. A sua identidade não é mais aquela que você possuía antes de conhecer a Cristo, mas é sua nova identidade, que é resultado do seu relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Essa questão de identidade é importantíssima nas Escrituras, especialmente nas epístolas do apóstolo Paulo. Essa questão é constantemente enfatizada nas epístolas paulinas. De fato, ele se refere de uma forma ou outra a essa verdade 126 vezes. Deixa eu voltar alguns slides aqui. 126 vezes o apóstolo Paulo utiliza alguma expressão descritiva da nossa unidade essencial, orgânica e eterna com Cristo. Por exemplo, a expressão em Cristo ocorre 82 vezes nas epístolas paulinas. A expressão nele, ou em Cristo, ocorre 20 vezes. A expressão com Cristo, 12 vezes. E a expressão com ele, outras 12 vezes. Eu não sou muito bom de matemática, você faça o cálculo e me diga depois se a minha conta está certa aqui. Mas essas são apenas algumas das expressões utilizadas no Novo Testamento e, como eu disse antes, mais particularmente nas epístolas paulinas, para descrever o fato de que a nossa identidade, como somos agora, nova criação em Cristo, como a nossa identidade é determinada por causa do nosso relacionamento com Cristo, a tal ponto que em Gálatas capítulo, acho que eu pulei alguns slides aqui, a tal ponto que a nossa identidade ou a nossa relação com Cristo é definida de uma forma essencial e vital em Gálatas 2:20. Esse versículo nos declara que nós estamos tão essencialmente e vitalmente entrelaçados com Cristo, que Cristo agora é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa vida. E sendo que hoje eu estou vital e essencialmente entrelaçado, unido, organicamente unido com Cristo, essa realidade se torna o fator determinante da construção da minha própria identidade. Olha só o que Gálatas 2:20 diz. Eu fui crucificado com Cristo. E Paulo está se referindo aqui ao fato, o mesmo fato de Romanos 6, 3 e 4, que diz que nós fomos crucificados com Cristo, sepultados com Cristo e ressurretos para uma nova vida com Cristo. Ou seja, nós fomos identificados com Cristo em sua morte, sepultura e ressurreição. Quando ele morreu, eu morri. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei e agora eu tenho essa nova vida em Cristo. Então, ele diz, fui crucificado com Cristo, e a consequência lógica é, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ser cristão é receber uma infusão de vida. Nós vamos falar disso na próxima semana, como nós éramos antes de conhecer a Cristo, mortos em delitos e pecados, e como em Cristo nós recebemos a vida de Deus em nossos corpos mortais. Mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo. E mais uma consequência, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Perceba como começa com essa nossa identificação com Cristo, sendo crucificado com Ele. Consequentemente, já não sou eu quem vive, pelo contrário, Cristo vive em mim, Ele é a minha fonte de vida, nós vamos falar sobre isso também mais adiante. E, portanto, a vida que agora eu vivo uma vida de fé,
no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, entender nossa identidade em Cristo é vital, é absolutamente vital. Por quê? Porque entender a nossa identidade em Cristo, porque identidade precede e afeta comportantamentos, atitudes, sentimentos e valores. Nós agimos de acordo com quem nós somos, da maneira como nós nos entendemos. Por exemplo, se alguém é convencido por seus pais, pela sociedade, pelas circunstâncias, que você não é inteligente, ou você não é bonito, ou isso, aquilo, outro, é assim que você vai agir. Há muitos anos atrás eu aconselhei uma jovem cristã que se achava feia, se achava horrorosa, quando na realidade ela é e continua a ser muito bonita, mas por alguma razão ela absorveu essa noção de que, eu sou feia, e isso fazia com que ela sofresse, porque ela se comparava com outras pessoas, até o ponto em que ela descobriu que a sua verdadeira beleza está em Cristo, mesmo que ela não fosse bonita fisicamente, e ela o era. O mais importante era a sua identidade com Cristo. Então, entender nossa identidade em Cristo é vital, porque identidade precede e afeta comportamentos, atitudes, sentimentos e valores. O que eu faço tenderá a fluir de quem eu me vejo ser. Conhecer e apropriar-se da nossa identidade em Cristo nos libertará do legalismo de tentar viver a vida cristã nos nossos próprios esforços e nos capacitará a viver pela graça. Porque ao invés de nós nos concentrarmos em fazer alguma coisa, nós nos concentraremos em ser aquilo que nós já somos pela fé em Cristo Jesus. E nós vamos também mais adiante falar quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos de Deus, perdoados, cidadãos do céu, e nós vamos falar sobre várias das bênçãos. Nós vamos, na última parte do nosso estudo, nós vamos falar sobre o inventário de bênçãos espirituais que são nossas em Cristo. Para ganhar essa batalha por nossa identidade, como eu já falei anteriormente, algo vital, fundamental, para ganhar essa batalha por nossa identidade, devemos apreender ou reapreender, ou enfatizar, ou reenfatizar algumas verdades fundamentais da nossa relação com Deus em Cristo. E é isso que nós vamos fazer nas próximas semanas. Nós vamos apreender, se ainda não o fizemos, ou enfatizar, ou reaprender algumas verdades fundamentais da nossa relação com Cristo, para que possamos desenvolver uma identidade saudável em Cristo. O nosso senso de significado, aceitação, segurança, de sentir-se amado, tudo isso precisa ser encontrado em Jesus Cristo. Significado, aceitação, segurança e amor são necessidades profundas de todo ser humano. Além das necessidades físicas, do oxigênio, da água, da alimentação, do sono, nós temos essas necessidades mais profundas. Senso de significado, de aceitação, de segurança, de sentir-se amado, e tudo isso nós temos que encontrar no Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso desejo, nosso objetivo, que nas próximas semanas, juntos, nós possamos nos aprofundar mais e mais naquilo que nós somos em Cristo Jesus, naquilo que Deus proveu para nós em Cristo Jesus. Eu quero agradecer muito a você por ter me dado esses 20 e poucos minutos de atenção hoje à noite. Como eu disse, essa é a primeira lição, é apenas introdutória. E nós vamos continuar juntos, nos aprofundando no que a palavra de Deus diz sobre a nossa identidade em Cristo. E o nosso desejo é que cada um de vocês possa crescer nisso e possa realmente ter a sua identidade plenamente estabelecida em quem Jesus Cristo é, e o que Ele fez por você. Como eu disse, sinta-se à vontade de
mandar os seus comentários, fazer perguntas, utilize o comentário no Facebook ou no YouTube e nós vamos responder na próxima semana. Que o Senhor abençoe você ricamente, que você tenha uma noite abençoada, uma noite de paz, preparando-se para mais um dia amanhã. E sinta-se à vontade, como eu disse, de comentar, fazer perguntas e vamos juntos nos aprofundar no que a Escritura diz sobre a nossa identidade em Cristo.